assim para esta igreja: olha, como é que tu dizes que, como dizes, rico sou, estou enriquecido, nada tenho falta? Não sabes que és um desgraçado, um miserável, um pobre, um cego e um nu. Ou seja, esta é a visão de Deus em relação a eles. É assim que Deus os vê: miseráveis, cegos, pobres e nus. Como é que eles se viam? Prósperos, ricos, abastados. Mas não era assim que Deus os via. Ou seja, esta igreja tornou-se uma igreja morna. Uma igreja, um povo sem gosto. Sem gosto no sentido sem sensibilidade, sem sal, sem coração, sem lutas, sem tempero, etc. E nas últimas 2 semanas, o que é que nós temos visto meditado sobre Apocalipse, capítulo 3, versículo 18. E agora abram lá as vossas Bíblias, por favor, senão podem olhar para a frente. E no versículo 18, Deus dá um conselho a esta igreja, ou seja, é a solução. E a solução, ele diz assim: olha, aconselho que de mim compres ouro provado no fogo. E a primeira lição falámos sobre esse ouro provado no fogo, fala do caráter de Cristo em cada um de nós. Segundo lugar, ele diz: para que te enriqueças, e vestidos brancos para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez. Esses vestidos brancos, falámos sobre que eram as obras de justiça. Nós não fazemos boas obras para ser salvos. A palavra de Deus diz que nós somos salvos pela graça, sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Nós não fazemos boas obras para ser salvos, mas porque somos salvos, porque o amor de Cristo entrou nos nossos corações, transformou as nossas vidas. Esse amor nos compele, nos leva a fazer ou a praticar essas boas obras. E por último, vamos falar sobre esta parte final do versículo, não é? Ouro provado pelo fogo, vestes brancas, e depois que unjas os teus olhos com colírio para que vejas. Unjas os teus olhos com colírio para que vejas. Colírio é um medicamento para os olhos. É um remédio para os olhos. Eles servem para tratar vários problemas e hoje não vamos falar acerca disso. Os colírios são remédios na forma líquida. E por outras palavras, o que Deus está a dizer para esta igreja é que eles precisavam de cura para a sua cegueira espiritual. Porque na verdade eles se viam eles mesmos de uma maneira, mas Deus olhava para eles de outra maneira. A visão deles estava desfocada, os valores deles estavam desfocados, a prioridade deles estava desfocada. Quando eu penso nesta parte final, eu logo me lembro daquela oração que o apóstolo Paulo fez pela igreja dos Efésios, em Efésios capítulo 1, versículo 18, ele orou, ele disse assim: eu oro para que sejam iluminados os olhos do vosso entendimento. Quer dizer, Paulo estava a orar pela igreja dos Efésios, estava a dizer: olha, eu oro a Deus para que Deus ilumine o vosso entendimento, para que Deus abra os olhos do vosso entendimento, para que vocês possam entender, ver aquilo que Deus vê, aquilo que é prioridade, aquilo que Deus valoriza na vossa vida. E eu gostaria de falar um bocadinho acerca disto, falando do exemplo de Moisés e, por um lado, e ao mesmo tempo o exemplo do povo de Israel. Eu vou ler Hebreus capítulo 11, quem tem Bíblia pode abrir, se faz favor, versículo 23. Estamos a falar sobre ver como Deus vê, valorizar o que Deus valoriza, priorizar o que Deus prioriza. E neste exemplo, em Hebreus 11, quando fala dos heróis da fé, um deles é Moisés. E no versículo 23 diz assim: pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses pelos seus pais, porque viram
porque viram que era um menino formoso, e não temeram o mandamento do rei, que era matar todos esses bebés. Versículo 24. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Escolheu antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito. Leiam este parágrafo comigo. Porque tinha em vista a recompensa. Podemos ler esta parte? Diga. Porque tinham em vista a recompensa. Diga ao irmão ao lado. Moisés tinha em vista a recompensa. Ou seja, ele recusou tudo isto. Já vamos falar. Né? Mas ele, desculpa a expressão, não deve ser parvo de todo. Porque ele tinha em vista alguma coisa. A recompensa. Versículo 27 continua, diz: pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. Irmãos, o que é que Moisés valorizava de tal ponto que ele deixou para trás toda uma vida, eu diria assim, abastada em todas as áreas? Como é que Moisés foi criado? Bem, Moisés foi criado no palácio de Faraó, como filho da filha de Faraó, ou seja, como neto de Faraó. Moisés comeu as melhores comidas. Moisés aprendeu nos melhores colégios, foi à escola nos melhores colégios. Moisés vestiu as melhores roupas. Moisés andou nos melhores carros de cavalos. Moisés viveu, experimentou, digamos assim, o melhor desta terra. E desde que, a certa altura, ele abandona isso tudo, quando ele descobre a sua identidade como judeu, hebreu, e ele abandona isso tudo para andar com o seu povo. Agora, ele fez isso, diz aqui no versículo 26, porque ele tinha em vista a recompensa. Ele tinha em vista qualquer coisa que ele valorizava de tal maneira que ele largou tudo isso por causa daquilo que ele valorizava. O que é que Moisés valorizava? O que é que Moisés priorizava? O que é que Moisés achava que era de extrema importância ao ponto de largar isto tudo? Bem, se nós avançarmos na vida de Moisés e chegarmos a Êxodo capítulo 33, no versículo 1 e 2, Deus tem uma conversa com Moisés. Moisés agora já tinha conduzido o povo a sair do Egito. Ele viu pragas, ele viu o Mar Vermelho a abrir, ele viu água a sair da rocha, ele viu maná cair do céu e alimentar todas aquelas milhões de pessoas. E agora ele está perto de alcançar a terra prometida. A tal terra que Deus prometeu ao seu povo. E Deus tem esta conversa para Moisés. Moisés, estou cansado deste povo. Este povo é um povo obstinado. Este povo é um povo rebelde. É mesmo o que está lá escrito. É um povo dura cerviz, nunca está contente com nada. Olha, a terra está ali, é só passar da figueira para a gala, está do lado de lá. E olha, eu não vou convosco, vou enviar um anjo, olha, um anjo que os ature. Mas eu não vou. E nessa conversa com Deus, Moisés não aceitou de ânimo leve essa conversa. Moisés não disse assim: mãe, está bem, foi para isso que nós viemos até aqui. Nós viemos até aqui para
para entrar na terra prometida, saímos do Egito com esta promessa. Ora bem, eu pergunto, como é que o povo de Israel responderia a uma proposta destas? O que é que vocês acham? O povo de Israel o que é que desejava? Não era a terra prometida? Que emana leite e mel e vai ser uma terra abençoada. Ok, Deus, trouxeste-nos até aqui, foi bom convivermos, foi bom este tempo. Tchau, tchau. E vamos lá para aquilo que nos trouxe até aqui. Mas não Moisés. Moisés disse assim no versículo 15 do capítulo 33 de Êxodo. Ele disse, olha, se a tua presença não for conosco, não nos faças subir daqui. Na verdade, ele diz no versículo 16, olha, qual é a diferença entre nós e todos os outros povos? Não é o facto de tu andares connosco? Não é o facto de seres o nosso Senhor? Não é o facto de seres o nosso Pai? Não faz sentido nós irmos sem ti? Moisés ouviu a promessa direitinho. Qual era a promessa de Deus? Que lá, antes, quando o povo estava escravo, quando Moisés estava no deserto, durante aqueles 40 anos, que tinha saído do Egito, fugido de Faraó, porque o procurava matar, quando Deus lhe apareceu numa sarça ardente e deu-lhe instruções, o que é que Deus prometeu? Olha, eu quero que tu vás libertar o meu povo. Eu tenho ouvido as suas orações, eu tenho ouvido os seus clamores, eu tenho ouvido as suas queixas e eu quero te usar a ti para encabeçares este projeto, este propósito de ir e libertar o povo. E eu serei o vosso Deus, mas vocês vão poder ir para outro lugar, me servir, vocês serão o meu povo, eu serei o vosso Deus e andaremos juntos. E olha, já agora, esta parceria e o lugar para onde eu vos vou levar é uma terra que emana leite e mel, é uma terra de prosperidade, é uma terra que nada vos vai faltar. Então a promessa de Deus não era apenas a terra prometida, o leite, o mel, a prosperidade. Não, a promessa de Deus, o âmago da promessa de Deus é: vocês são os meus filhos, eu vou ser o vosso pai, vocês são os meus, eu vou ser o vosso Senhor, vocês vão me servir, eu vou vos amar, nós vamos caminhar juntos e eu vou vos tirar desse lugar para que possam ir para outro lugar, para que tenham liberdade de me servir, de me cultuar, de me honrar. Eu quero que vocês tenham essa liberdade. E já agora, nesse lugar vai ser uma terra abençoada. Este foi aquilo que Moisés ouviu. O que é que o povo ouviu? Porque quando ele diz, tenham em vista a recompensa, qual é a recompensa de Moisés? A presença de Deus na nossa vida. E a minha oração nesta noite é que nós possamos desejar aviamente a presença de Deus na nossa vida. Possamos valorizar mais do que tudo a presença de Deus na nossa vida. Sabe, Moisés valorizava a presença de Deus. Sabe porquê? Porque Moisés sabia o que é fazer as coisas sem a presença de Deus. Neste sentido, fazer a coisa se calhar certa na hora errada, ou fazer a coisa errada na hora errada. Porque quando Moisés, ainda quando ele estava a viver no palácio, veio passear pela terra e viu um israelita a ser maltratado por um egípcio. E diz que o que é que ele fez? Ficou tão irado com aquilo que estava a acontecer que matou o egípcio. Mas aquela atitude fez com que ele tivesse que fugir do Egito. E durante 40 anos ele estava lá a apacentar as ovelhas do seu sogro e estava longe do plano e do propósito de Deus. E quando Deus lhe falou, ele disse, não, eu jamais vou conseguir. Eu não vou ter coragem de enfrentar o faraó. Quem sou eu? Eu sou pesado de lábios, eu não tenho essa capacidade. E quando Deus disse assim, eu serei contigo. Eu serei contigo. Então quando ele sai do
deserto e ele volta ao Egito e ele enfrenta o faraó e com todas aquelas dificuldades que ele viveu e com toda aquela dureza que o faraó duplicou o tratamento mais de escravidão sobre aquele povo, e uma praga, 2 pragas, 3 pragas, 4 pragas, até que chegou à 10ª praga, e até que o povo foi liberto. Moisés sabe, foi a presença de Deus que nos libertou, foi a presença de Deus que trouxe essas pragas, foi a presença de Deus que fez com que Faraó libertasse o povo. Não havia maneira disso acontecer, a não ser Deus operar na nossa vida. Quando Moisés entra por aquele mar vermelho, Moisés sabe, foi a presença de Deus que abriu este mar vermelho. Quando eles entram pelo deserto, e a primeira coisa que o povo se queixa é que não há água, e começaram a criticar e a apontar o dedo a Moisés: agora vamos morrer à sede, vamos morrer à sede. E quando eles chegaram a Mara, as águas eram amargas, e foi quando ele orou por aquelas águas, e as águas tornaram doces. Foi a presença de Deus que tornou aquelas águas doces. Foi a presença de Deus que fez água brotar da rocha. Foi a presença de Deus que fez o maná cair do céu e os alimentou e os manteve alimentados, sadios, durante 40 anos. Eles foram alimentados. Eu não sei como é que Deus fez, mas eu não sei se o par de sapatos, à medida que os pés das crianças cresciam, o par também crescia. Eu não sei como é que aconteceu. O que eu sei é que não lhes faltou nada no deserto. E Moisés sabia, se nós chegarmos até aqui, é por causa de Deus nas nossas vidas, é por causa da presença de Deus nas nossas vidas. Foi por causa disso que eu larguei o Egito, foi por causa da presença de Deus que eu larguei as riquezas do Egito, as mordomias do Egito. Eu não troco Deus por nada deste mundo. Por outras palavras, eu estava a dizer assim: Deus, eu prefiro o deserto com a tua presença do que a terra prometida sem a tua presença. Ele amava a presença de Deus. Ele desejava a presença de Deus. Ele buscava a presença de Deus. Diz a Bíblia que este homem, Moisés, há alguma coisa bem diferente de nós. Diz que ele falava cara a cara com Deus. Quando o povo estava no arraial, ele montava, nas nossas traduções dizem, a tenda da congregação, que era uma tenda mais pequena. Outras traduções chamam um encontro. E ele naquela tenda, ele buscava a Deus, e diz que ele falava cara a cara com Deus. Ele amava Deus. Ele amava a face de Deus. O povo de Israel, pelo contrário, aquilo que eles valorizavam não era a mão de Deus, não era a face de Deus, mas era a mão de Deus. Aquilo que eles valorizavam não era a presença de Deus, mas é aquilo que Deus pode fazer por eles. É aquilo que Deus lhes pode dar. É aquilo que Deus lhes pode conquistar. Porque a promessa é: eu serei o vosso Deus, vocês serão o meu povo. Vão para uma terra onde podem me servir livremente. Isso foi o que eles, era a promessa. O que eles ouviram foi a parte final. E já agora, porque vocês vão me servir, porque eu sou o vosso Pai, porque eu sou o vosso Senhor, porque eu sou um Deus bom, não vai faltar nada. Vai ser uma terra que emana leite e mel, uma terra boa. Sabe o que é que eles ouviram só? Terra boa, leite e mel, prosperidade, saúde. É isso que nós queremos. Então eles saíram do Egito ávidos, não da presença de Deus, mas daquilo que Deus podia fazer por eles. Eles saíram do Egito e caminhavam obcecados com aquele final da promessa, ter uma vida boa. Então tudo o que na caminhada foi ter uma vida mais dura ou um caminhar mais duro, eles criticavam. Eles murmuravam, eles diziam: não vale a pena, se é para viver assim com sede, prefiro o Egito. O Moisés disse: nada disso, no Egito eu tinha todas as bebidas, mas eu prefiro Deus. O povo sempre que tinha dificuldades, eles voltavam. Na cabecinha deles é: eu quero tudo, qualquer caminho que me dê uma vida boa. E este é o mesmo problema nos dias de hoje. Quem prometer uma vida boa, por aí, se fizer 7 voltas ao bilhar, vou ser curado, até eu vou lá. Fizer a corrente, não sei de qual, até eu faço. Porquê? Eles estavam ávidos das coisas desta terra.
Eu não estou a dizer que está mal nós desejarmos coisas. O que eu estou a dizer é que tomara que nós possamos ver o que Moisés viu. Possamos desejar o que Moisés desejou. A presença de Deus. A presença de Deus. Quando Deus está na nossa vida, nós vamos ter isso e muito mais. Mas se não tivermos, isso também não é o motivo de nós voltarmos para trás. O motivo de nós abandonarmos. O motivo de nós dizermos que não vale a pena. E esta era a grande diferença entre Moisés e este povo. E esta é a linha que divide a igreja hoje. Aqueles que buscam a face de Deus e aqueles que buscam as mãos de Deus. Aqueles que sempre estão a viver um tempo onde parece que as mãos estão vazias e parece que o resultado daquilo que eles desejam não aparece. Então não vale a pena. Não vale a pena servir, não vale a pena ir à igreja, não vou lá fazer o quê? Porque o alvo deles, aquilo que eles veem, estão cegos. Estão a colocar a sua esperança nas coisas erradas. Estão a colocar a sua segurança nas coisas erradas, como este povo da igreja de Laodiceia. Eles viam, mas aquilo que era errado. Eles achavam que nas riquezas é que estava a segurança. Eles achavam que obter isto, obter aquilo, obter aquilo outro, então estamos seguros. E Deus diz, vocês estão cegos. Vocês precisam de ver. Deus precisa mostrar, precisam de remédio para esses olhos, colírio para esses olhos, para que possam ver. Como Moisés, ele saiu, ele largou tudo, mas ele tinha em vista a recompensa. Qual? A presença de Deus nas nossas vidas. A presença de Deus nas nossas vidas. A presença de Deus nas nossas vidas. E é isso que nós precisamos nestes dias de hoje. Deus pode nos curar, claro. Deus pode nos abençoar financeiramente, claro. Deus pode fazer tudo o que Ele quiser. Mas, irmãos, nós não devemos vir aqui buscar a Deus por causa disso. Mas a presença de Deus na nossa vida. Sabe porquê que as pessoas fogem da presença de Deus? E Moisés tinha convidado o povo a ir à presença de Deus. Quando Moisés ia buscar a Deus em intimidade. Houve lá um dia em Êxodo, capítulo 20, diz assim, olha, venham lá pessoal, Deus tem um desejo para nós. Qual é? Deus tem um desejo, não é só que eu falo com Ele. Deus tem o desejo que todos nós possamos falar com Ele. Deus quer que nós o conheçamos. Deus quer que nós vimos à sua presença. Deus quer falar com cada um de nós. Sabe como é que o povo respondeu? Vai lá tu. Vai lá tu. E depois diz-nos tu o que é que Ele quer. É a mesma coisa que hoje. Pastor, vai lá tu. E depois diz-nos tu. Mas sabe uma coisa? Ninguém muda por eleições. Tu não mudas só apenas porque estás-me a ouvir a pregar. Ninguém muda por ouvir lições. Ninguém muda por ouvir estudos. Não, nós mudamos é na presença de Deus. E é por causa disso que muitos têm medo de ir à presença de Deus. É na presença de Deus que nós recebemos ânimo. É na presença de Deus que nós recebemos cura. É na presença de Deus que nós recebemos restauração. É na presença de Deus que Ele enxuga as nossas lágrimas, que Ele levanta os nossos braços, que Ele fortalece as nossas pernas e nos ajuda a caminhar em frente. Pastor, soubesse o que me fizeram. Eu posso não saber o que lhe fizeram, mas eu sei, se tu fores à presença de Deus, não é o que te fizeram que te vai paralisar. Não é o que te fizeram que vai te tornar uma pessoa pior, porque na presença de Deus, Ele vai usar essas coisas para te tornar uma pessoa melhor. Mais firme, mais alegre, mais determinado, cheio dEle, cheio da sua presença. Esta é a razão porque gente pode andar 20 anos na igreja, 30, 40, continua na mesma e vão sempre continuar. Porque o meu desejo é que encorajar a cada um de nós a sermos um povo que amamos a presença de Deus. Porque Deus não nos quer destruir. Diga ao irmão lá, Deus não te quer destruir. Sabe, eles tinham medo de Deus, porque quando Moisés estava na presença de Deus, diz que lá na montanha aquilo começava a fumegar. Bem, se o chão agora começar a tremer, isto assusta. Ou não? Mais ou menos. Eu não sei muito bem, graças a Deus. Mas já viram os terremotos?
Ora, quando isto começa a tremer, aquilo que eu penso que é firme, assusta. E isso acontecia. Saía trovões daquela montanha onde Moisés estava. E o povo ficava com medo. Foi por isso que Moisés disse ao povo, não tenham medo. Não precisamos ter medo de Deus. Deus ama-nos. Deus não nos quer mal. Deus não nos quer fazer mal. Deus só quer que tu o possas conhecer. Porque Ele já te conhece. Na presença de Deus nós vamos não só conhecer a Deus, mas vamos nos conhecer a nós mesmos. Vamos conhecer, Paulo, podem ver, faz favor. Vamos conhecer as nossas limitações. Vamos conhecer os nossos medos. Vamos conhecer muito de nós que pensamos que não éramos assim. É na presença de Deus que há transformação. É na presença de Deus que há transformação. É na presença de Deus que há restauração. É na presença... Por isso Moisés dizia, se a tua presença não for conosco, não nos faças subir daqui. Eu tenho para mim que a maneira como o povo responderia a Deus não era a mesma maneira como Moisés responderia. Como é que acham que ele responderia agora? Se Deus fizesse esta pergunta ao povo, olha, está ali a terra. Uau, era mesmo isto que nós queríamos. Mas os amorreus, os abeteus, eu vou destruí-los a todos para vocês irem para lá. Como é que acha que eles responderiam a Deus? Obrigado, Senhor. Foi bom este tempo. Obrigado por nos trazeres até aqui. Olha, se quiseres, vai lá visitar. Mas também não te preocupes. Já temos o que queremos. Mas Moisés disse, não. O que eu quero mesmo é a tua presença. O que eu quero mesmo é a tua presença. O que eu quero mesmo é a tua presença. Por isso às vezes eu não entendo. Eu entendo. E percebam esta expressão minha quando eu digo não entendo. Eu entendo. Mas eu ia dizer eu não entendo quando gente que às vezes diz, pastor, eu passei por isto e aquilo. E eu não estou a desvalorizar nada disso. Mas às vezes isso já passou há 20 anos atrás e ainda estão na mesma. É porque tu não fizeste nada. Deixa de ser vítima. Diga, irmão, lá, acorda, rapaz. Porque se alguém me disser assim, fizeram-me isto, eu pergunto, e Deus não nos faz nada connosco? Não faz nada connosco? Buscar-me-eis e me achareis, se me buscares de todo o vosso coração. Claro que Deus faz connosco. Claro que há um tempo de luto, claro que há um tempo de dor, claro que há isso tudo, mas quando nós vamos à presença de Deus, há um tempo de cura. Há um tempo de restauração. Há um tempo que entramos para lá, por exemplo, na presença de Deus, e a gente entra assim, também, sou cristão, mas não sou parvo, não lhes perdoo mais. O que é que eles pensam que são? E a gente sai da presença de Deus, está bem, Senhor, eu amo-os. É por causa disso que o pessoal tem medo de ir à presença de Deus. Muitos dos homens de Deus estão aqui, entraram para lá assim, Senhor, eu quero morrer, não quero fazer mais, não faço mais nada. E saíram de lá dizendo assim, Senhor, onde é que queres que eu te sirva? Sim ou não? Quer que eu lhe dê um exemplo de um? O Eliseu. O Elias. Não faço mais nada, acabou. Quero é morrer. E foi lá, a caminho do deserto, fugiu, etc. E Deus acordou, come um pãozito, fortalece-te. E ele saiu de lá. Entrou para lá, não queria fazer mais nada. Saiu de lá cheio de tarefas. Vais ungir o Eliseu, profeta, no teu lugar. Vais ungir este rei, vais ungir aquilo, vai fazer... A gente entra com queixas, sai de lá sem queixas. É ou não é? A gente entra de lá zangado, dizer assim, não lhe dou mais nenhuma oportunidade. E sai de lá e damos mais uma, mais duas, mais três. Porque a presença de Deus, Deus fala connosco. Deus fala contigo. Por isso queremos mudança nas nossas vidas. Nós temos que ir à presença de Deus.
O culto é maravilhoso, nós ouvimos as ferramentas que nos podem ajudar a mudar. Mas não há pastor nenhum que possa mudar alguém. Não há igreja nenhuma que possa mudar alguém. Só Deus nos pode mudar. Então o que Deus estava a dizer à igreja de Laodiceia é dizer, olha, vocês estão desfocados, vocês estão a valorizar aquilo que eu não valorizo. Não, Deus não está a dizer que não é importante. Não é aí que está a riqueza. Não é no ouro que está a riqueza. Não é nas vestes que está a riqueza. Não é nesse... Tudo está a riqueza. Vamos fechar os olhos nesta noite. Moisés tinha paixão pela presença de Deus. Apocalipse 3, está os olhos fechados, eu vou ler a parte final. Versículo 18, ele fala: aconselho que de mim compres ouro refinado no fogo para que te enriqueças, vestes brancas para que te vistas, e não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para que unja os teus olhos, a fim que vejas. Versículo 19, eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Portanto, sê zeloso e arrepende-te. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, dar-lhe-ei a sentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Irmãos, eu confesso, pode olhar para mim, eu confesso que esta tarde estava a orar e a dizer, Deus, eu não sei o que fazer. Às vezes, das coisas que me traz mais frustração é perceber que as pessoas nada querem com Deus, mas andam atrás daquilo que Deus ou alguém lhes possa dar. Se nós apercebemos, ser humano é muito interesseiro. Tem a ver com a natureza pecaminosa que ainda existe em nós. E se nós percebêssemos que tudo o que nós precisamos é de Deus nas nossas vidas. Que ainda que estejamos no deserto, Ele faz brotar águas no deserto. Se eu necessitar delas, Ele vai fazer com que elas brotem. Não há nada que eu necessite mesmo que Ele não venha a trazer o suprimento. Então, Deus não está a falar contra riquezas, nem está-nos a dizer está só para dizer para mudarmos o nosso senso de valores. Valorizarmos mais Deus, a presença de Deus, do que tudo o resto. Os carros não têm valor, as casas não têm valor, as roupas não têm valor. E não estamos a dizer para não se usar tudo isso. E se puderes ter melhor, tem sempre o melhor. Não sou contra isso, pelo contrário. Eu costumo dizer assim, se eu puder ter o melhor, não tenho o pior. Mas não vou valorizar isso acima do meu Senhor. Que Deus nos ajude a não ter uma boca como o povo de Israel, que há a mínima dificuldade, logo pomos em causa aquilo que Deus é e tem feito na nossa vida. Mas esse sofrimento, ainda que por um pouco, nada se compara à recompensa que está lá à frente. Foi isso que Moisés viu. Então,
todas as tribulações, todas as adversidades, todas as lutas que ele enfrentou vendo o invisível, vendo a recompensa. E a minha recompensa é Deus. Eu estou bem a fazer a vontade de Deus e onde quer que eu esteja. E se para onde eu estou ou vou não é tão bom, mas se a presença de Deus vai comigo, essas circunstâncias vão mudar, esse ambiente vai mudar, tudo vai mudar, porque a presença de Deus é comigo, a presença de Deus é contigo. Amém? Vamos ficar de pé. Abre o teu coração para Deus e fala com Ele agora mesmo. Fala com Deus agora mesmo. Deus, que sejamos um povo que valorizamos a Tua presença, Deus. Enche-nos da Tua presença, Deus. Que como povo sejamos ávidos da Tua presença. Busquemos a Tua presença. Valorizemos a Tua presença. Façamos tudo o que está ao nosso alcance. Jamais queremos te magoar, Espírito Santo, entristecer o Espírito Santo. Mais desejamos em cada culto, cada encontro neste lugar é a Tua presença, Deus. Que as pessoas que possam entrar neste lugar possam perceber ou não o que está a acontecer, mas possam sentir há alguma coisa diferente naquela atmosfera. Há alguma coisa especial naquele lugar. Há alguma coisa especial com aquelas pessoas. É a Tua presença, Deus. É a Tua presença, Deus. Será que tu podes levantar o teu braço nesta noite? E estás a viver algum tempo de adversidade de Deus, independentemente deste tempo, o que eu mais desejo é a Tua presença, Senhor. A Tua direção, em todo o tempo, em qualquer circunstância. Buscamos Tua face. Por Ti vamos clamar. Onde existe um deserto, faz água transbordar, sacia os corações, traz cura ao nosso ser. Traz cura ao nosso ser. Vem avivar-nos, vem avivar-nos hoje. Tua glória queremos ver. Espírito de Deus, todos inundar, limpa hoje os corações, fogo vai queimar, mostra a Tua glória, desce sobre os teus, e nada mais nos satisfaz. Espírito de Deus,
Vamos ver. Em ti nós temos fé. Tudo que desejar está hoje a teus pés. A porta aberta está. Não temo que temer. Revela a tua presença. Revela a tua presença. E mostra teu poder. Espírito de Deus. Todos inundar, limpa os escuras, fogo vai queimar. Nesta noite Deus mostra a tua glória, mostra a tua glória. Desce sobre os teus, nada mais nos satisfaz. Espírito de Deus, oh, nada mais nos satisfaz. Espírito de Deus, nada mais nos satisfaz. Espírito de Deus. Oh, levanta o teu braço. Adora o Senhor, adora o Senhor. Aleluia. Te adoramos, Oh, Deus. grande Deus, Oh, esta é uma promessa imutável. Ele nós disse: te eu estarei contigo. Será que podemos dar graça a Deus? Deus, obrigado que tu estás comigo. Obrigado que tu estás connosco. Obrigado que tu estás connosco. E porque Ele está connosco, as circunstâncias elas vão mudar. Eu não vou murmurar, eu não vou criticar. Eu vou dizer: Deus, obrigado que tu estás comigo. Essas montanhas vão ser quebradas em nome de Jesus. Esses inimigos que se têm levantado vão cair por terra em nome de Jesus. Todos esses tropeços vão ser destruídos, removidos do caminho em nome de Jesus. Levanta o teu braço e clama ao Senhor nesta noite. Clama ao Senhor nesta noite. Clama ao Senhor nesta noite. Aquilo que tu necessitas, aquilo que tu tens vindo a orar, vamos continuar a orar, vamos continuar a acreditar. Vamos continuar a dizer: Deus, a nossa fé está em Ti. A nossa fé está na Tua Palavra. A nossa fé está nas Tuas promessas. Teu Teu sim, o Teu amém. Aleluia. Te louvamos, Deus. Glória a Macere Camama. Glória a Camande de Kendara la Boho para la Mama para la Boho. Glória a Oh, é tempo de nós orarmos. Eu não sei o que é que tu necessitas, mas eu quero encorajar que teremos um tempo para orarmos. Orarmos é falar com Deus, é clamar a Deus, é pedir a Deus, pedir socorro. Aquilo que tu necessitas, levanta a tua voz, levanta os teus braços e clama ao Senhor nesta noite. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Para la moça, para la madre canta la bobo papa.
Glória a Deus. Como sempre fazemos, vamos tirar um tempo para orarmos por aquelas pessoas que estão em aflição. Se calhar tens familiares, se calhar é um colega lá da firma, não sei, um amigo teu está em grande aflição, em grande sufoco por alguma circunstância. Vamos orar a Deus por ele. Ser específico. E sim, Senhor, eu oro pelo... E diz o nome dessa pessoa, pede ajuda a Deus. Aquilo que está no teu coração, ora com sinceridade, ora à tua maneira, não te preocupes com as palavras que estás a usar. Abre o teu coração e ora por essa pessoa. Oh Senhor, pedimos a tua misericórdia sobre essas pessoas. Oramos por todos esses conhecidos, familiares desses nossos irmãos. Eu oro, Senhor, especificamente por aqueles nossos irmãos que estão doentes, que estão em fase de recuperação, Senhor. Pai, eu oro, Senhor, que por uma recuperação rápida em cada um deles, em nome de Jesus. Fortalecimento para cada corpo, Senhor. Pai, aqueles que estão em tempos de grande aflição, a lutando com enfermidades, Senhor, e ainda não sabem o que fazer, como fazer, Deus, te pedimos cura para eles. Acreditamos que Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente, Senhor. Por isso, nesta noite nós profetizamos cura para a vida de cada um deles em nome de Jesus. Oramos para que essas coisas que apareceram, que não devem estar ali naqueles lugares, eu ordeno que elas sequem pela raiz em nome de Jesus. Sequem pela raiz em nome de Jesus. Te pedimos cura para a vida dos nossos irmãos, Senhor. Te pedimos cura para a vida dos nossos irmãos em nome de Jesus. Oramos, Senhor, por aqueles que estão a orar por uma vaga, Senhor. Que essa oportunidade aconteça nas suas vidas em nome de Jesus, Senhor. Aquilo que impede disso ser resolvido, Senhor, oramos para que esses impedimentos caiam por terra em nome de Jesus. E pedimos, Deus, que Tu possas trazer a solução para esses irmãos. Dá graça aos seus processos. Dá graça, Senhor. Coloca alguém que se interesse por esses processos e dê andamento às coisas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Te agradecemos por aquilo que Tu estás a fazer, Senhor. A Tua presença está desbloqueando aquilo que estava bloqueado. A Tua presença está quebrando aquilo que estava a impedir em nome de Jesus. Oh Senhor, eu oro, dá sabedoria a cada um dos nossos irmãos, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aqueles que estão em grande agonia, oramos por eles, Senhor. Livra-os dessa agonia, Senhor. Livra-os dessa agonia, Senhor. E supre cada uma das suas necessidades, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Levanta a tua voz e continua a orar. Continua a orar. Continua a orar, continua a orar, continua a orar. Continua a orar. Aleluia. Glória a mandere que se la bahana. Glória, glória que nem ela manda lobo mama. Glória a Deus. Eu gostaria de pedir agora que todos possássemos orar por esta cidade. Aí no teu lugar, entre ti e Deus, ora por esta terra. Ora por esta terra. Ora por esta cidade. Ora por esta região. Uns pelos governantes, outros pelas empresas, outros pelas áreas que Deus colocar no teu coração. Vamos abençoar a nossa cidade. E se alguém não ama esta cidade, por qualquer motivo, eu oro que Deus possa te ajudar a olhar para esta cidade como Ele olha.
a ver a cidade, as pessoas como Ele vê. Senhor, eu desejo uma igreja interventiva nesta sociedade. Que sejamos um povo que marca a diferença nesta sociedade. E a diferença entre nós e eles é a Tua presença em nós, Senhor. E aquilo que parece uma barreira intransponível hoje, aquilo que parece autênticas montanhas hoje, aquilo que parece autênticas impossibilidades hoje. Eu olho para a Tua palavra, Senhor, e temos muitos exemplos das impossibilidades que tornaram-se possíveis. Das maiores dificuldades, houve provisão, houve mudança. Tu mudaste reis, tu mudaste leis, tu mudaste, usaste pessoas e coisas extraordinárias aconteceram. Mudanças aconteceram em reinos, em governos. Por isso nós oramos pela nossa cidade, Senhor. Acreditamos que Tu estás a mover nesta cidade. Oramos, Senhor, pelo mover do Teu Espírito, Senhor, nesta terra. Oramos, Senhor, estas instalações que Tu nos deste, Senhor. Pedimos, Senhor, que domingo após domingo elas estejam cada vez mais cheias. E mais cheias. E mais cheias. Sabemos que é da Tua vontade que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, Senhor. Por isso oramos e Te pedimos que aquilo que impede as pessoas de vir à casa de Deus, Te pedimos que seja removido os impedimentos, as vergonhas, os medos, qualquer demónio que se tenha levantado. Acreditamos que Deus é maior que todas essas coisas, em nome de Jesus. Dá-nos graça nesta cidade, Senhor. Dá-nos graça nesta cidade, Senhor. E aquilo que não está ao nosso alcance, Senhor, nós queremos, Senhor, que és Tu que estás a fazer, Senhor. Mas ao mesmo tempo queremos ter a responsabilidade, abraçar a nossa responsabilidade, Senhor, do fazer, do convidar, do divulgar, daquilo que está ao nosso alcance nós queremos fazer, Senhor. Mas também queremos descansar em Ti, que aquilo que não está ao nosso alcance, nós confiamos em Ti, Senhor. Ajuda-nos a ter uma fé saudável. Ajuda-nos a ter uma esperança saudável. Ajuda-nos a ter uma expectativa saudável, Senhor. Que à medida que caminhamos e que esperamos, desfrutamos desta caminhada. Em nome de Jesus. Queremos que coisas novas Tu irás fazer no nosso meio. Coisas grandiosas Tu irás fazer no nosso meio, Senhor. Em nome de Jesus. E juntos levantamos os braços para Ti, Senhor. Ajuda-nos a ver esta igreja como Tu vês, Senhor. Ajuda-nos a ver esta cidade como Tu vês. Ajuda-nos a sentir a cidade como Tu sentes, Senhor. Senhor, dá-nos o Teu coração. Em nome de Jesus. Te adoramos, Senhor. Adoremos ao Senhor juntos. Aleluia. Toda honra e bênção e poder, Todos juntos. pertence a Ti, pertence a Ti. Toda honra e bênção e poder, Pertence pertence a Ti, pertence a Ti. Toda honra e bênção e poder, oh, pertence a Ti. Pertence a Ti. toda honra e bênção e poder, Oh, pertence a Ti, pertence a Ti. Toda honra e bênção
adoramos, Deus. Senhor, ajuda-nos a construir a comunidade neste lugar. Que este lugar possa ser um oásis de amor no meio de todo este mundo, Senhor. Ajuda-nos a ter este sentimento de comunhão, de comunidade, de amor, de carinho, de interajuda entre todos nós. Não só os que estamos, mas os que não estão também, Senhor. Que o amor de Deus e o amor uns pelos outros possa continuar a crescer, Senhor. Quando nós dizemos irmão, quando nós falamos família, que isso tenha significado para nós, Senhor. E que não fique ninguém por cuidar, Senhor, mas que juntos possamos cuidar uns dos outros. Possamos dar amor, receber amor. Senhor, ajuda-nos a continuar a formar este espírito de família no nosso meio, em que Tu és o nosso Pai, nós somos os Teus filhos, nós somos o Teu povo, que Te servimos, que Te adoramos, caminhamos juntos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Diga ao meu lado, olha, fazes parte desta família. E tens uma responsabilidade de juntos nos amarmos uns aos outros. Amém? Glória a Deus. Vamos terminar honrando a Deus com os nossos discos, com as nossas ofertas. E quero encorajar amanhã. Nós continuamos a orar e especificamente oramos pelo culto de domingo. Amém? Aquelas pessoas que temos convidado, aquelas pessoas que temos orado, aquelas pessoas que temos... E aquelas pessoas que nós nem sequer convidamos. Que todas elas possam aparecer. Amém? E essa é a nossa expectativa, que aqueles que chegarem às 10h35 possam ficar de pé como a pastora. Glória a Deus. Então vamos terminar. Troco a vergonha, eu troco o pesar, eu troco a tristeza pelo gozo de Deus, eu troco a doença, troco a dor, eu troco a tristeza pelo gozo de Deus. Sim, Deus, creio e digo amém. Em tempos de lutar, em tempos de lutar, Ele não me abandona. Não serei destruído, porque Ele cumprirá aquilo que prometeu. Seu gozo é minha força. Pode o choro durar uma noite, mas gozo vem pela manhã. Creio em ti, sim Deus, creio em ti. Deus, sim, Deus, creio em ti. Sim, Deus, creio e digo amém. Diz mais uma vez, sim Deus, creio em ti. Sim Deus, creio em ti. Sim Deus, creio em ti. Sim Deus, creio e digo amém. Creio e digo amém. Creio e digo amém.
Bom fim de semana, até domingo.